Meu Deus, nós queremos buscar o Senhor neste lugar. Nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção. Queremos ouvir a Tua instrução nesse lugar, Jesus. Queremos buscar a Tua face, Jesus. Queremos aprender com o Senhor, com a Tua palavra. Nós queremos entender os Teus planos, os Teus pensamentos. Sabemos que o Senhor é bom e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nesse lugar hoje, meu Deus, nos ensinar, meu Deus, a crescer diante do Senhor pela Tua palavra, a caminhar diante do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos hoje, meu Deus, buscar em Ti, meu Deus, na Tua palavra, o conselho, a direção, que o Senhor possa, meu Deus, tocar na nossa mente, que o Senhor possa tocar o nosso coração, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, hoje, meu Deus, trazer para o nosso coração, meu Deus, aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito da parte do Senhor, meu Deus. Pai, fala conosco hoje, Jesus. Meu Deus, fala ao coração dos Teus filhos hoje. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai, que cada um possa ser tocado pelo Senhor hoje, Jesus. Ser alimentado por essa palavra. Meu Deus, que o Senhor possa tocar o nosso entendimento. Que o Senhor possa tocar as nossas crenças. Que o Senhor possa tocar o nosso entendimento. Para que, através da Sua palavra, nós possamos ser renovados. E que nós possamos viver, meu Deus, o novo nascimento em Ti. Nós Te buscamos, oramos e cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, olha, falar sobre fé, nós não podemos começar a falar sobre fé sem antes nós entendermos que caminhar por fé, andar por fé, é exatamente nós entendermos que é viver pela fé, né? Então, eu quero falar falando sobre fé, eu quero falar sobre o novo nascimento, né? E falando sobre esse novo nascimento, eu quero falar ao coração dos queridos sobre viver por fé. Quando nós falamos sobre viver por fé, nós entendemos que a nossa fé ela é alimentada, amém? Todos os dias. Ou então eu entendo que a nossa fé ela se alimenta daquilo que eu coloco a minha atenção. Quando eu coloco a minha atenção em um problema, né, com certeza a minha fé ela talvez não será alimentada, né, mas ela será desmotivada, né, ou será, né, fortalecida. Então, quando a minha atenção ela está diretamente no problema e não no Deus ao qual eu sirvo, ao qual eu acredito, quando eu coloco os meus olhos no problema, literalmente eu não vou conseguir crescer e desenvolver em Deus a minha fé. Mas quando eu começo a entender que a palavra de Deus ela me leva a compreender quem eu sou em Cristo, então eu começo a crescer em Deus. Olha só, viver pela fé é exatamente nós vivermos de acordo com o que 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 nos diz. Diz assim, olha, em um momento em que Paulo estava vivendo algumas situações, o texto de 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 nos diz assim: o Senhor disse a Paulo, né? A minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porquanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, o Senhor disse para Paulo o seguinte: Paulo, olha, a minha graça, ou seja, o meu favor, em favor da sua vida, a minha graça, o meu favor te basta, né? Porque Deus queria, através da palavra, trazer para Paulo o que? Ele precisava compreender algumas coisas. E uma das coisas que Paulo precisava compreender e que nós precisamos compreender para poder viver pela fé,
é que a graça de Jesus, que a misericórdia de Deus, que o amor de Deus, ela é suficiente para mim e para você. Enquanto nós não tivermos certeza disso, de que quem Jesus é na nossa vida é suficiente, então nós vamos viver com incertezas. Nós vamos viver sempre com uma necessidade de algo. Nós não seremos completos. Nós não seremos completos em Deus. Até disse aqui na mensagem sobre gratidão que nós não podemos ser gratos a Deus enquanto nós não estivermos satisfeitos. Não tem como você ser agradecido se você não está satisfeito. E eu digo que para viver pela fé também, se eu não entendo o princípio, a essência de que a graça de Deus, o favor de Deus por mim, aquilo que Jesus fez por mim já é suficiente. Se eu não entendo isso, então o poder de Deus não vai se aperfeiçoar em mim. Então o poder de Deus, ele não vai ser manifesto na minha vida de uma forma plena, completa. Amém? Porque quando ele está em mim, então eu sei, eu já sou completo. Se Cristo habita em mim, então eu não tenho falta de nada. Então eu já estou, completo em tudo. Amém? E mais do que isso, quando eu tenho certeza de que Cristo está em mim, então eu também sei que eu posso tudo, Eu posso todas as coisas se Ele estiver em mim. Amém? Tudo eu posso tudo nós podemos se Ele estiver conosco. Nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Há muitas pessoas que elas não conseguem viver uma vida pela fé. Por quê? Porque a atenção dela não está no seu Senhor em Cristo, não está no Todo-Poderoso, não está em ser completo, no ser completo, mas ela está exatamente olhando para aquilo que lhe falta. Quando os nossos olhos estão naquilo que está nos faltando, quando nós começamos a olhar para o lado e perceber os problemas, eu posso dizer isso exatamente como quando Pedro estava ali, indo em direção a Jesus, andando sobre o Mar Vermelho. Eu percebo que em determinado momento Pedro ele começa a afundar. Por quê? Porque ele começa a olhar aquilo que está à sua volta. Ele começa a perceber aquilo que está à sua volta. Então ele começa a afundar. Amém? Então quando você começa a perceber aquilo que está à sua volta, os vendavais, a tempestade, quando você começa a olhar, Pedro começa a olhar e perceber que ele estava andando sobre o mar, ele começa a perceber que ele estava vivendo num lugar, de total, humanamente falando, de total insegurança, porque a água, como é que não é algo sólido, não é algo firme, nós só conseguimos caminhar por sobre as águas pela fé. E é só em Cristo Jesus, Nós não conseguimos andar, não vai ver alguém andando sobre as águas aí normalmente. Então, Pedro ele consegue andar pelas águas, por quê? Porque ele alimentou o coração dele com o quê? Com Jesus. Ele alimentou o coração dele com uma palavra que foi liberada por Jesus. Primeiro se gera um desejo no coração de Pedro, que era exatamente o que? O desejo de ir até Jesus, o desejo de caminhar até Jesus, E depois em seguida nós vemos o que? Nós vemos ele decidindo dar um passo de fé, ele decidindo sair do lugar de segurança, que era o barco naquele momento, era o lugar de mais segurança para ele. Por mais que aquele barco estava sendo chicoteado pelas tempestades, pelos vendavais, ainda assim aquele lugar era um lugar de maior segurança, humanamente falando. Mas então ele decide dar um passo de fé, ele decide, o desejo dele era ir para Jesus. O desejo dele era estar com Cristo. O desejo dele era viver o que Jesus estava ali proporcionando para ele naquele momento, que era viver no sobrenatural, que era de fato viver por fé. Pedro andar pelas águas
simbolizava isso. Quando o Senhor Jesus chama Paulo e diz para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, ele estava dizendo exatamente isso para Paulo. Paulo, olha, você precisa começar a caminhar por fé. Você precisa entender que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu já fiz por você, isso já é suficiente. Você não precisa ter falta de mais nada. Você não precisa viver, talvez achando que você precisa de algo mais. Jesus é tudo que nós precisamos. Você precisa crer nisso. Jesus é tudo que você precisa. Amém? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 6, versículo 11, falando sobre a oração do Pai Nosso, tem um momento ali no versículo 11 que no pedido de oração do Pai Nosso, diz assim: olha, dá-nos hoje o pão de cada dia, ou o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ou dai-nos o pão de cada dia. O que é exatamente esse pedido? É exatamente pedir, ele não está pedindo a comida, o pão, o alimento, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo, e isso é isso que precisa estar no nosso coração, que nós precisamos buscar em Deus todos os dias, nos alimentar daquilo que nós precisamos viver no dia de amanhã. Nós precisamos pedir: Deus traga a provisão para o dia de amanhã, dá aquilo que me sustenta no dia de amanhã. Exatamente, talvez você vai passar por momentos de adversidade, você vai passar por momentos de tribulação, mas nós não sabemos, o dia de amanhã não nos pertence e não é conhecido de nós. Mas nós percebemos que quando eu busco em Deus, quando eu coloco a minha vida em Deus, quando eu confio em Deus, quando eu coloco o meu coração em Deus, então eu vou pedir: Deus, me dá aquilo que eu preciso para estar sustentado amanhã. Talvez nós não sabemos que nós vamos se enfrentar no dia de amanhã, mas talvez pode vir uma notícia má, talvez pode vir uma situação de adversidade, ou talvez pode vir uma coisa muito boa para a nossa vida, porque não são só as coisas ruins que nos desfalecem, que nos distanciam de Deus. Eu digo que talvez as coisas boas podem nos distanciar muito mais de Deus do que as coisas ruins, porque as coisas ruins, eu entendo que elas nos levam para Deus, mas as coisas boas que nós recebemos, elas podem nos distanciar de Cristo, elas podem exatamente nos afastar de Cristo. E Deus, Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Ele sabe exatamente a porção que nós precisamos. Quando nós vamos ver a história em Êxodo, capítulo 16, ali fala sobre o maná de Deus. A Bíblia fala que Deus dava uma porção diária para o povo. Essa porção era o maná de Deus. Era um pão que Deus dava para o povo, e Deus dava para cada uma porção que dava para eles se sustentarem naquele dia. E Deus trouxe uma direção para Moisés, para que eles não guardassem para o dia seguinte o maná, mas que eles pegassem o maná que eles precisassem para aquele dia. Mas havia algumas pessoas que elas não conseguiam acreditar, elas não conseguiam confiar. Por quê? Porque ela se alimentava, ela colocava a fé dela, a nossa fé, como eu disse no início, ela se alimenta daquilo que nós colocamos a nossa atenção. Se você colocar a sua atenção de que amanhã você não vai ter, você não vai conseguir confiar. Como aquele povo, alguns deles, eles não conseguiram acreditar na palavra que Moisés estava dizendo: olha, não precisa guardar, Deus vai mandar amanhã. E eles fizeram o que? Eles pegaram o maná e guardaram. Mas no outro dia, quando eles foram pegar aquele maná estava estragado, não prestava para comer. Mas o mais tremendo é que Deus, Ele sempre vai nos visitar com a bondade dele. E a bondade de Deus alcançou aquele povo. A bondade de Deus alcançou aquelas pessoas. E no outro dia o maná estava lá, prontinho, cedo pela manhã, para eles poderem se alimentar. E o interessante é que de sexta para sábado era o único dia que Deus autorizou o povo a guardar o maná para o dia seguinte. Por quê? Porque no sábado era o sábado separado para Deus. Era o sábado, um dia do descanso, era o dia das pessoas estarem ali talvez se consagrando para Deus, se separando para Deus. Então não era um dia que Deus
mandava maná. Então Deus permitia que de sexta para sábado eles guardassem para que eles pudessem comer no sábado. Então de segunda até sexta, tudo que as pessoas guardavam, perdia. Todo o maná que eles guardavam para o dia seguinte, perdia. Mas de sexta para sábado não perdia, porque havia uma palavra de Deus. Olha, guarda o maná de sexta para sábado. Amém? Não sei se você está me entendendo. Então viver pela fé é nós entendermos que eu preciso ter uma mudança de mentalidade. Eu preciso receber da parte de Deus uma metanoia. Isso é nascer de novo. É entender que o que Deus tem para a minha vida é bom, é agradável e perfeito. Jeremias 29:11 diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. Deus tem planos para nos fazer prosperar. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz isso. E se nós vemos, a fé, se eu e você, se nós vemos a fé como um processo de amadurecimento, então eu preciso entender que há níveis, E o primeiro nível que eu preciso passar por ele é o nascer de novo. Nascer de novo no entendimento. Sabe por que aquele povo, muitos deles não conseguiam confiar em Deus, porque na cabeça deles, eles entendiam que amanhã não ia ter, A dúvida estava ali, E se não tiver amanhã? Porque eles estavam pensando, exatamente naquele momento somente. Eles não estavam olhando, que existia ali um Deus provedor, um Deus que fez eles atravessarem o Mar Vermelho. Deus já tinha feito milagres na vida daquele povo. Deus já tinha se manifestado o poder dele sobre a vida daqueles povo, quando Deus livra aquele povo, das mãos de Faraó. Então aconteceu já muita coisa na vida daquele povo, só que eles não conseguiam ainda confiar, porque não tinha mudado aqui por causa das crenças. Há muitas coisas na nossa vida que não mudam por causa da nossa crença. Você cresceu num ambiente, que talvez você não vivia isso, e as suas crenças que sempre foram sem Deus. A sua crença sem Deus sempre foi: olha, se eu não correr atrás, ninguém vai correr. Se eu não pôr comida aqui dentro de casa, ninguém vai pôr, que se não for eu, como é que vai ser? Então a nossa crença sempre foi alimentada nisso, nessa dependência humana. Mas nós nunca paramos para poder entender que a nossa dependência é de Deus. E quando eu entendo que eu quero viver pela fé, e eu entendo que para viver pela fé eu vou precisar colocar a minha atenção agora naquilo que Jesus já é na minha vida, então aí daí eu começo a perceber que eu preciso de algo mais. E é exatamente essa série de palavras que nós vamos ministrar. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre nós entendermos que há níveis que eu preciso caminhar. Eu preciso caminhar sobre níveis. Eu preciso receber da parte de Deus algumas coisas, algumas ferramentas. Eu preciso começar a compreender algumas coisas. Viver pela fé é eu entender que eu preciso agora buscar em Deus. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso declarar palavras que vão me levar a crescer em Deus. Porque quando a minha boca começa a liberar palavras de derrota, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, não vai dar certo, de fato essas coisas vão começar a se cumprir na nossa vida. Porque a incredulidade, ela busca uma boca para poder ser liberada, Da mesma forma também que para a fé poder ser estabelecida na nossa vida, ela precisa de uma boca que declara. Se você não declarar que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, você nunca será. Se você não acreditar que de fato, o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pedir, pensar, imaginar, isso nunca vai se cumprir na sua vida. E viver pela fé é pensar nisso, é pensar, é falar, é crer, é agir.
Viver pela fé é isso. É você estar pensando naquilo. Vai dar certo. Vai dar certo. O Senhor já está trabalhando nisso. É eu ter um pensamento ali de que Deus está fazendo. É eu falar de que Deus está fazendo o tempo todo. Não, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está manifestando o poder dele. Querido, olha, é só nós descansarmos. Deus já está trabalhando. É eu acreditar nisso que eu estou falando. Não adianta eu pensar, não adianta eu falar se eu não acredito em tudo isso que eu estou falando, né? E mais importante, eu preciso agir como se já fosse. Viver pela fé é literalmente eu andar debaixo desses 4 pilares, né? Pensar, falar, crer e agir. É você pensar naquilo que Deus prometeu para você. O que Deus tem falado ao seu coração? Pela palavra dele, né? O que Deus falou para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez o lugar que nós estamos agora, né, talvez não é um lugar confortável, mas é aí que o poder de Deus vai se manifestar. Talvez você está se sentindo fraco, talvez você está desanimado, talvez você está em uma situação complicada. Mas existiu já muitos homens, talvez em situações bem delicadas. E foi exatamente nesse momento que o poder de Deus se manifestou. Foi exatamente nesse momento que o poder de Deus se revelou. Nós podemos olhar ali desde o princípio da palavra de Deus, né? Todos os homens que confiaram em Deus. Deus, ele sempre se revelou no momento, talvez, em que tudo era contrário. No momento que talvez tudo era negativo. Olha, quando o povo de Israel foi sair do Egito, tudo era negativo, tudo era contrário. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, tudo era contrário, né? Tinha um exército vindo atrás deles, perseguindo eles. O Mar Vermelho estava à frente, e aí? Como que seria o final dessa trama, né? Como que ia ser o final dessa história? Né? Então nós percebemos que na vida do povo de Israel, o Senhor sempre se revelou a eles. E de maneira poderosa. O Senhor abre o Mar Vermelho. O Senhor podia fazer muita coisa, né? Mas Deus fez algo que era impossível aos olhos humanos. Deus foi lá e abre o Mar Vermelho. O Mar Vermelho se divide em 2. E como já se não bastasse esse milagre, após o povo passar, né, os pés a seco ali pelo mar, pelo meio do mar, quando o povo, né, como do exército, né, de Faraó vem para poder, né, matar o povo de Israel, o mar se fecha e aquele povo todo morre. É engraçado que tem algumas pessoas que querem trazer algumas coisas que são racionais, né, para esse momento na palavra de Deus. Então eles falam que naquela época algumas pessoas que são muito naturais querem, né, achar lógica para tudo. Então eles falam que naquela época, né, o Mar Vermelho tinha uma época que, né, era uma época onde que a água estava mais baixa. Por isso que o povo conseguiu passar, né? Então não houve um milagre ali, né? Não houve um abrir de mar. Naquela época, né, a maré estava baixa, então o pessoal passava por ali, né, tranquilamente. Né? Então aí o milagre ainda é mais poderoso, né? Porque nós também vemos que o Senhor também fez um milagre ali, né, matando todo o exército de Faraó com a maré baixa, né, com a água no tornozelo. De todo jeito é milagre, né? Então é isso que nós precisamos entender. Então eu quero convidar você hoje a crer em Jesus. Eu quero convidar você a colocar sua atenção nas promessas de Deus. Eu quero convidar você a colocar sua atenção naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero convidar você a colocar sua atenção, a colocar o seu coração, né, naquele que te libertou das trevas e te transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Daquele que não precisava fazer nada por nós, mas ele decidiu nos amar primeiro. Então a bondade de Deus, ela nos alcança primeiro. A bondade de Deus te alcança. Você não fez nada para ele, mas a bondade de Deus já te alcança todas as manhãs. Quando você acorda, a bondade de Deus já te alcançou.
A graça de Deus já te alcançou, a misericórdia de Deus já te alcançou. Então eu digo para você, olha, se você não consegue acreditar nesse Deus que todas as manhãs te presenteia com o dom da vida, né, com o dom da vida, se você não consegue, né, confiar nesse Deus que te dá saúde, pastor, mas eu não estou tão saudável. Mas você está aqui, você está bem, você está vivo. Creia, Deus está cuidando de você. O Senhor está com seus olhos atentos, né? Com seus ouvidos atentos, com seus olhos abertos, com seus ouvidos atentos à nossa vida. Nós precisamos crer em Deus. E olha, você precisa buscar a Deus e crer que Ele está trabalhando ao seu favor. Comece a pensar assim. Comece a pensar de que realmente Deus está trabalhando na sua vida. Comece a falar, comece a declarar isso. Amém? Comece a crer nisso. Comece a pensar assim, comece a agir como se já fosse. Você tem um pai e esse pai está cuidando de você. Comece a pensar, a falar, a crer nisso. Comece a agir dessa maneira. O meu pai está cuidando de mim. O meu pai está olhando por mim. E aí, querido, você vai perceber o agir de Deus em todas as situações da sua vida. E aí você vai começar a perceber que os pensamentos de Deus, eles são muito maiores. Você vai começar a perceber que Deus, Ele quer se manifestar na nossa vida, mas mudando primeiramente a nossa forma de agir. Mudando primeiramente as nossas crenças. Mudando primeiramente a nossa forma de falar. Mudando primeiramente a nossa forma de pensar. Mudando a nossa forma de crer. Você precisa começar a experimentar esses níveis, né? Estabelecer esses pilares na sua fé, que é exatamente a forma de pensar. A sua forma de pensar é definidora. Por isso que Filipenses capítulo 4, acho que a partir do versículo 6, a palavra de Deus fala que nós precisamos fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus através da oração, da súplica e da ação de dar graças, né? E aí ele fala que o Senhor, né, vai esconder a nossa mente e o nosso coração. A paz que excede todo entendimento, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. É assim que está escrito. Então eu percebo que Jesus, ele tem um interesse muito grande em guardar o nosso lugar de pensamento, né? A nossa mente, guardar a sede das nossas emoções, a sede do nosso pensamento, né? Há um interesse de Deus em guardar em Cristo Jesus. Então quando eu e você começa a ter uma mudança de mentalidade, quando a nossa fé ela é avivada, quando nós decidimos viver pela fé, então eu começo a entender que o primeiro lugar, né, que ela é alcançada é a nossa forma de pensar, e a nossa forma, né, de pensar, ela vai ficar escondida em Cristo. É exatamente aquilo que Pedro estava fazendo. Pedro estava indo para Jesus, olha só. Pedro estava indo em direção a Jesus. Ele estava colocando o pensamento dele em Cristo. Quando você coloca o seu pensamento em Cristo, você está escondendo a sua mente em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento humano, ela começa a guardar a sede dos seus pensamentos, né, ali em Cristo. Quando você começa a falar, quando você começa, né, a expor, quando você começa a jogar para fora, né, aquilo que você está pensando, então claramente eu começo a entender que os seus sentimentos começam a ser tocados, porque você só fala aquilo que você acredita. Você só vai falar aquilo que você sente, aquilo que você está dentro de você, aquilo que está ardendo no seu coração. E por isso o Senhor tem interesse em guardar o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração em Cristo, porque o coração ali, no coração está a sede dos sentimentos. E ali nós começamos a falar, né, exatamente aquilo que o Senhor quer que nós falamos. Nós falamos
que Ele está guardando a nossa vida, de que Ele está trabalhando a nossa vida. Eu fico imaginando Noé nesse lugar. Se Noé não tivesse com a sua mente escondida em Cristo, seu coração escondido em Cristo, se nós não vêssemos que Noé talvez estava vivendo de fato pela fé, ele tinha desistido de edificar aquela arca, porque foi mais de 100 anos para construir aquela arca, e ele poderia ter parado em determinado momento dessa caminhada, mas ele não desistiu, ele continuou caminhando, porque ele pensava, todos os dias naquilo que Deus falou para ele, que aquela arca, ia ser, para ele poder levar a família dele para ser salva de um grande dilúvio, porque Deus ia destruir a terra. E ele começou a falar disso, ele falava disso, ele acreditava nisso, e ele começou a agir. Por isso que ele começou a construir a arca, porque ele pensava, ele falava, ele cria e ele agia. Que você possa hoje estabelecer essa base, que você possa hoje estabelecer esse princípio. Pare de se ver como um coitadinho, pare de se ver como um menor, pare de se ver como um inferior, como o menor da sua casa. Pare de olhar para os problemas, pare de colocar a sua mente, o seu coração no problema. Comece a colocar a sua mente e o seu coração em Deus. Comece a colocar o seu coração e a sua mente em Cristo. Porque eu creio nisso, que Deus ele vai trazer provisão para você todos os dias. E Deus ele não nos dá um espírito de covardia, mas Ele nos dá um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele nos dá para você ser equilibrado, para você poder crer todos os dias. Olha, é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor quer trazer para nós. E eu creio nisso. Eu creio nisso mesmo. E eu digo mais para você. A palavra de Deus nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 13. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 13, diz assim: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quero dizer para você, você só vai começar a falar se você crer. Você só vai conseguir começar a falar de que Deus está cuidando da sua vida se você for uma pessoa que acredita de verdade. Você só vai conseguir declarar isso se você acreditar nisso. E você só vai conseguir acreditar nisso se você começar a pensar nisso com uma racionalidade. Se você começar a entender que Cristo está de fato cuidando de você. De que Cristo, Ele de fato, Ele morreu e Ele ressuscitou o terceiro dia para poder te salvar, para poder te livrar da morte. Ele morreu e Ele ressuscitou o terceiro dia de fato para poder te dar vida, e vida eterna. Jesus não ia descer do céu, descer da sua glória, se fazer como homem, vir aqui na terra, morrer, pagar o preço que Ele pagou para que você pudesse viver o pior dessa terra. Não. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é bom, é agradável e é perfeito. Mas nós só vamos viver o bom, o agradável e o perfeito se eu entender: Cristo Jesus é suficiente para mim. O que vem além disso vamos dizer assim, é lucro. Mas Cristo, Ele é suficiente para a minha vida. Quando você entender isso aqui no seu coração, na sua mente, que Cristo, Ele já é tudo que você precisa, então você vai conseguir fazer todo o resto. Você vai conseguir facilmente, como Pedro, descer do barco, do lugar de segurança, para poder viver no sobrenatural de Deus. Você vai de fato sair do natural e você vai começar a olhar para Jesus, você vai começar a crer em Jesus e você vai parar de se vitimizar. Você vai parar de talvez pensar: é só comigo que acontece isso, É só, eu acordei com o pé esquerdo, só dá errado comigo, Não dá certo.
né, comigo, sou eu o problema, eu sou um patinho feio, né? Você vai começar de fato a compreender que Cristo Jesus, Ele faz de você uma pessoa muito especial. Você vai começar a perceber que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nós. Amém? Por isso eu quero finalizar hoje essa palavra com você, dizendo para você, olha, viver pela fé é uma decisão. Viver pela fé de fato é começar uma metanoia em nós, a mudança de mentalidade. De fato é você pegar todas as suas crenças e jogar no lixo e começar de novo. É você dar um reset em você. Hoje, quero terminar essa palavra dizendo para você hoje, é noite de nós resetarmos todas as nossas crenças. É noite de nós resetarmos todas as palavras de derrota, de inferioridade, todas as palavras negativas que nós já declaramos até aqui. Hoje é noite de dar um reset. Você pode decidir dar esse reset, tá aí, né? Só você resetar e começar de novo, né? E você começar a partir de hoje a crer, né, que Jesus, Ele começou a boa obra e Ele vai terminar, né? E Ele começou a fazer isso na sua vida. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar a obra dele. E Ele começou a fazer algo na sua vida. E Ele não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Ele começou e Ele vai terminar. Ele cuida de você. Amém? Semana, no sábado, nós vamos falar sobre o novo nascimento, né, pela fé, que é essa mudança, esse reset. Hoje você precisa dar uma restartada, né, um reset, né, para poder começar a viver o novo nascimento. Mas você só pode fazer isso, você só vai conseguir fazer isso de fato se você começar a pensar assim, se você começar a falar assim, se você começar a acreditar nisso, e se você começar a agir como uma pessoa que de fato entendeu tudo isso que nós estamos trazendo para você. Amém? Quero orar por você, para abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Se você quiser fechar os seus olhos aí onde você está, nós vamos orar juntos. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele está fazendo algo nesses dias. Você precisa crer que a graça de Deus é suficiente para nós. A graça de Deus é suficiente para você. Amém? A tua presença é meu prazer, Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se quiser buscar ao Senhor aí por um momento, nós vamos orar. Nós vamos deixar essa live salva. Amém? Feche seus olhos. Oh Deus, eu te amo, Jesus. Tu és santo, Jesus. O Senhor é bom, Jesus. O seu amor dura para sempre. Que o Senhor possa tocar os nossos corações hoje com essa palavra, Jesus. Eu creio no Senhor. Nós cremos na sua palavra. A sua graça nos basta, Jesus. Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar cada pessoa hoje com essa palavra. Que os teus filhos possam hoje, meu Deus, caminhar crendo. Meu Deus, que o Senhor de fato está cuidando deles. O Senhor começou a boa obra. Assim como o Senhor fez, meu Deus, em tantos momentos, meu Deus, o Senhor deixou isso registrado na palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor fez isso, meu Deus? Quantas vezes o Senhor cuidou dos seus, meu Deus, daquele povo que estava escravo do Egito. O Senhor cuidou deles.
meu Deus, ali em todo tempo, meu Deus, no deserto, o Senhor trouxe um maná para eles todos os dias. Meu Deus, todas as manhãs o Senhor trazia uma porção do céu, meu Deus, para que eles pudessem ficar firmes, para que eles pudessem estar sustentados. Meu Deus, que a porção do Senhor possa tocar cada um dos teus filhos, que essa porção possa alimentar os seus filhos todo dia, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós buscamos o Senhor, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, te louvamos. Pai, que a tua palavra, meu Deus, possa, meu Deus, ser, meu Deus, sobre a vida dos teus filhos. Meu Deus, que o Senhor cresça em nós todos os dias. Nós te louvamos, meu Deus, nós te adoramos, te agradecemos. Que a partir de hoje nós possamos caminhar, vivendo pela fé, meu Deus, que nós possamos pensar, falar, crer, agir, que, meu Deus, esses sejam bases para a nossa caminhada, para a nossa vida na fé, Jesus. Em nome de Jesus. Pai, guarda os teus filhos, dá a eles uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa guardar o seu coração, amém? Fortalecer você, em nome de Jesus, amém? Sábado nós vamos nos falar novamente, nós vamos falar sobre esse novo nascimento, né? Essa mudança de mentalidade. Então eu quero mais uma vez reforçar para você, dê um reset nas suas crenças, dê um reset nas palavras negativas, nas palavras de derrota que você talvez liberou até hoje. Comece a crer em Deus. Saiba de uma coisa: Cristo Jesus é suficiente para nós. Cristo Jesus é suficiente na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Que o Senhor te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Até sábado às 20 horas. Nós mudamos as lives das 7 para as 8. Então vão ser todas as lives serão às 20 horas. Amém? Te espero, fique na paz.